Senhoras e senhores, autoridades, alunos, professores, audiência dos canais virtuais, boa tarde. Informamos que esta cerimônia está sendo gravada e transmitida pelo canal do YouTube da Pró-Reitoria de Graduação. A mesa está composta com o professor Dr. Varran Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor, professor Dr. Edmundo Chada Baracá, pró-reitor de graduação, e virtualmente pela professora doutora Maria Vitória Lopes Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação, que está online. Vamos, então, dar início à cerimônia de encerramento do primeiro semestre letivo de 2021. Iniciando o evento, o coral Comunicantos, que é composto por bolsistas da pró-reitoria de graduação, apresentará a peça Lua, Lua, criada durante o período da pandemia e que representa a verdadeira reinvenção pela qual passou a nossa graduação nesse período. Segundo o regente do coral, o professor Dr. Marco Antônio Silva Ramos, a ideia central foi mostrar que, mesmo com cada um em sua casa, fato representado na animação, é possível manter o aprendizado e a performance de excelência. A animação é da aluna Yasmin Rainho e a edição de áudio de Arthur Tomás Pereira Bueno, ambos alunos da graduação. Com vocês, o coral Comunicantos. Presentes aqui neste auditório, que vieram prestigiar o evento, o professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, procurador-geral e superintendente de Relações Institucionais, a professora doutora Janina Onuc,
diretora do Instituto de Relações Internacionais, e também o professor Dr. Arlindo Ornelas Figueira Neto, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, que estava coordenando os projetos. A seguir, ouviremos as palavras do professor Edmundo Chada Baracá, pró-reitor de graduação. Boa tarde. Magnífico reitor, professor Varran Gopian, professor Antônio Carlos Hernandes, digníssimo vice-reitor, professora Maria Vitória Badra Bentley, pró-reitora adjunta de graduação, autoridades aqui presentes. Gostaria inicialmente de falar um pouco sobre a realidade. Em março de 2020, 17 de março, fomos surpreendidos pela terrível pandemia da Covid-19. Nessa ocasião, a reitoria anunciou ações de segurança para garantir a continuidade de trabalhos essenciais e de pesquisa, além de determinar a continuidade remota das atividades acadêmicas dos cerca de 60 mil alunos matriculados nos cursos de graduação da USP. Em reunião com diretores das unidades de ensino e pesquisa, naquela ocasião, o magnífico reitor comunicou, à época, que a USP não vai parar. As aulas foram então mantidas em formato online, utilizando tecnologias de informação e comunicação, ou seja, criando ambientes virtuais de aprendizagem. Essa medida foi possível, pois a USP contava com infraestrutura tecnológica adequada, plataformas de ensino diversificadas e ferramentas de educação não presenciais já implantadas. A partir daí, os professores tiveram que adaptar seus conteúdos ao formato online, enquanto os alunos tiveram que organizar novas rotinas de estudo e buscar formas de visualizar as aulas e materiais disponibilizados no ambiente virtual. A pró-reitoria, em conjunto com a reitoria e a STI, para garantir o acesso dos alunos em situação de vulnerabilidade social, distribuiu cerca de 1.800 kits compostos de chip para celular e modem portátil para conexão à internet. Tivemos, então, em 2020, cerca de 92% das disciplinas ministradas nos 2 semestres letivos de modo online. Para esse fim, professores e alunos puderam contar com as plataformas da USP, e-disciplinas e e-aulas, e disporem de acesso a serviços do Google e Microsoft Teams. A pró-reitoria disponibilizou também oficinas e cursos de capacitação a estas plataformas. Outro aspecto relevante que deve ser ressaltado é o final do processo de implantação da política de inclusão social na USP. Realidade esta que atendeu ao estabelecido em 2017 pelo Conselho Universitário. Foram matriculados este ano 51,7% dos estudantes oriundos de escolas públicas e destes 44% autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Trata-se do maior percentual atingido desde o início da reserva de vagas sociais na Universidade de São Paulo.
o processo de inclusão social, preservando o mérito como requisito fundamental ao acesso à USP, tornou-a mais diversa e plural. Por outro lado, o crescimento de estudantes e ingressantes com necessidades socioeconômicas, este com 49,4% com renda familiar bruta entre 1 e 5 salários mínimos. Demanda mais esforços à permanência estudantil. Para exemplificar, em 2021, foram destinados mais de 250 milhões de reais para o programa de bolsas e auxílios concedidos. Essa é mais uma realidade da Universidade de São Paulo. O programa Vem para a USP, idealizado pelo atual vice-reitor, professor Hernandes, registrou em 2021 recorde no número de estudantes que participaram da competição USP de Conhecimentos, CUCO, e que foram aprovados 1.556 estudantes do ensino médio das escolas públicas de São Paulo, participantes da competição, e ingressaram nos cursos de graduação da USP. Como bem disse o professor Hernandes, a USP está mais próxima dos estudantes e o sucesso crescente dos alunos desde a primeira edição, em 2018, desmistifica o processo de ingresso e mais estudantes passam a perceber que é possível, que é bem possível estudar na USP. A matrícula virtual é também uma realidade. A Pró-Reitoria de Graduação, pelo segundo ano consecutivo, organizou uma central única de matrícula para centralizar todos os serviços online de atendimento ao ingressante. E 2021? O primeiro semestre letivo ainda foi marcado pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas de distanciamento social e proteção adotadas pela reitoria. Continuamos com atividades remotas. A retomada progressiva das atividades presenciais neste semestre foi feita de forma cautelosa, seguindo os protocolos e as recomendações do Plano USP para a retomada das atividades acadêmicas, coordenado pelo professor Hernandes. E o segundo semestre letivo? Construímos a realidade, mas temos muita esperança que, com o programa de vacinação em curso no Estado de São Paulo, possamos retomar paulatinamente as atividades presenciais. Que os estudantes possam viver a USP, conviver e desfrutar, como diz nosso reitor, o que a universidade oferece por meio do esporte, da cultura e da arte, entre outros. Temos a esperança de que a reinvenção que tivemos que fazer nesse período possa reverter em ações positivas para manter a excelência do ensino de graduação em nossa universidade. Temos a esperança também que a visão de futuro da atual gestão da nossa universidade seja preservada nos próximos anos. Por fim, nada melhor que a música praticada por bolsistas da Pró-Reitoria de Graduação para encerrar o primeiro semestre letivo de 2021. Muito obrigado.
Presente aqui também a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Machado Moreira, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária. Anunciamos agora, neste momento, as palavras do magnífico reitor, professor doutor Varran Agopian. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, jovens. É um pouco incomum fazermos o encerramento de um semestre, mas eu acho que precisamos, sim, comemorar isto. É uma vitória, no meio de uma pandemia, conseguirmos viabilizar o ensino de graduação na nossa universidade. Isso é uma vitória que depende também, que foi baseada num esforço conjunto de todos os nossos alunos e de todos os nossos docentes e servidores desta universidade. Eu digo vitória porque, como universidade, nós temos obrigação com a sociedade. Uma universidade pública tem obrigação com a sociedade. E nós não podíamos deixar de atender a sociedade que, nesse momento de crise, necessita de profissionais competentes, eficientes e capazes de ajudar a superar as dificuldades. Esses profissionais são vocês. Nós não podemos atrasar a formação de vocês, porque aí a sociedade estará em prejuízo. O ano passado, em 2020, na pandemia, pelos dados da Pró-Reitoria de Graduação, nós conseguimos praticamente graduar todos os nossos alunos previstos, alguns com alguns meses de atraso, tivemos até alguns com 5, 6 meses de atraso, mas foi possível. Então, essa é a grande contribuição. Toda a comunidade da USP contribuiu para que a sociedade não ficasse carente de bons profissionais. E também para vocês, meus jovens e minhas jovens. Vocês também iam ficar muito frustrados, não podendo 1 ano e meio ou quase 2 anos seguir os seus estudos. Isso também é uma responsabilidade. Nós não podemos jamais deixar vocês desassistidos, vocês desatendidos naquilo que vocês mais almejam. Eu sei como foi difícil vocês entrarem na universidade, nós não podíamos deixar vocês não usufruir um pouco o que é possível da universidade. O professor Baracá citou muito bem que nós, os docentes, nós queremos vê-los e vê-las aqui dentro dos nossos diversos campi. A convivência entre vocês e nós, os professores, entre vocês conjuntamente, para usar a universidade na sua plenitude, com as atividades culturais, atividades esportivas, atividades sociais, em suma, formar não apenas o bom profissional, mas também um bom cidadão. Ainda mais, a USP é uma universidade de pesquisa. O nosso diferencial é que nós oferecemos o ensino no ambiente de pesquisa. E os nossos alunos do 1º e 2º ano ainda não tiveram essa experiência. Pode parecer uma coisa meio forçada, não é forçada não. Eu tenho orgulho de ter estudado aqui, numa universidade de pesquisa, mesmo fazendo uma profissão extremamente tecnológica. Eu sou engenheiro, mas pelo fato de eu estudar num ambiente de pesquisa, quando me formei, quando trabalhei, quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, eu percebi o diferencial que eu tinha com os meus colegas que vinham de outras excelentes universidades, porém que não eram de pesquisa.
nós aproveitamos a competência dos nossos docentes para transmitir aos alunos conhecimento, expectativa, que no futuro se tornam realidades. E isso nós não estamos conseguindo fazer com vocês. Por isso, vamos, conforme seja o desenvolvimento desse futuro dessa nossa pandemia, tentar contar com vocês aqui nos nossos campos, lembrando que no dia 16 de agosto nós vamos retornar às atividades do segundo semestre, ainda de uma maneira virtual, mas como disse o professor Baracá, vamos torcer para que, pouco a pouco, possamos nos ver mais, possamos conviver mais, possamos trocar experiência de uma maneira mais intensa e possamos, aí sim, formar profissionais profissionais que irão fazer a diferença no nosso país. Aproveitem essas 2 semanas de férias e vamos nos rever em breve, mas eu espero que não seja somente de uma maneira virtual, possa ser também de uma maneira presencial. Boa sorte para vocês, é um momento de comemoração, vencemos mais uma etapa importante e pouco a pouco vamos conseguir derrotar nosso obstáculo sanitário. Obrigado, sucesso! Obrigada, professor. E traduzindo o espírito da nossa universidade, mais uma peça do Laboratório Coral Comunicantos, que gravou especialmente para o nosso evento a música que dá vida ao vídeo institucional da USP. No dizer da professora doutora Suzana Cecília Igaiara Souza, sua coordenadora, as estantes, as roupas coloridas e os fundos neutros são a metáfora do conhecimento, de nossa diversidade e amplitude de atuação da USP, o que combina perfeitamente com a música do ex-aluno Gustavo Curlati, no arranjo do professor Fred Teixeira. Os instrumentistas convidados são da OCAM, Orquestra de Câmara da USP. A edição de vídeo é da doutoranda Carolina Andrade Oliveira e a edição de áudio também do aluno estagiário Arthur Thomas Pereira Bueno. Com esta exibição, teremos, então, o encerramento deste evento e a Universidade de São Paulo agradece a audiência e a presença de todos e deseja uma ótima noite. Com vocês, novamente, o Coral Comunicantos. Se você não sabe, chegou a hora de seus pés. Vamos a USP está em você. Nossa universidade está perto de você. Sua ciência cria-te, você tem que conhecer. Está no campo, no mar, na estrada, na arquitetura, está na vacina e na sua água, no remédio e na cultura. Se você não sabe,